Se você é do tipo de pessoa que não gosta de ser surpreendida e quer entender tudo o que vai acontecer no mínimo detalhe, esse vídeo é exatamente para você. Fique até o final que você não vai se arrepender. Veja bem, esse tipo de comportamento ele está totalmente relacionado com a tentativa de controle para nos proteger ou da frustração ou do medo. Aqui a gente tem duas experiências diferentes. Uma é o medo de estar vulnerável, o medo de perder o controle sobre algo e a frustração de que algo não aconteça como nós gostaríamos. Só que essas duas experiências, elas acabam influenciando então você a querer ter a previsibilidade, a ter o controle, a não ser surpreendido. Só que quando você entra nessa, você acaba sofrendo mais ainda, por quê? Porque a natureza da vida é, na verdade, uma única experiência totalmente interconectada, aonde tudo que está acontecendo faz parte de uma engrenagem maior. Então, aquilo, né, que está acontecendo na sua vida, na minha vida, não tem relação somente com a nossa vida, mas tem relação com as pessoas que fazem parte da nossa vida, tem relação com as pessoas que estão sendo impactadas naquele momento específico. Então, imagina que eu estou numa padaria, aconteceu algo ali comigo e envolveu outras pessoas. Aquilo não diz respeito somente a mim, também diz respeito a outras pessoas que estão ali sendo impactadas por aquilo. Só que na nossa mente, a gente vai olhar somente pelo nosso ângulo de visão, como se toda a vida, se toda a existência girasse em torno de nós, como se só fosse para nós aquilo. E nisso a gente acaba então entrando nesse desespero de querer, né, ter o controle sobre tudo, de querer saber tudo como que vai acontecer, como que pode acontecer. E isso só faz com que a gente acabe perdendo o foco, na verdade, de ter a experiência de presenciar o que está acontecendo, estando presente de verdade, ao invés de estar matutando, pensando, sabe, questionando ali o tempo todo, brigando com a vida, a gente poder estar ali sentindo o que está acontecendo, ouvindo de verdade o que está acontecendo, falando de verdade com quem está ali, presenciando exatamente o que realmente está acontecendo ali. Porque ao a gente fazer isso, a gente realmente vai pegar a percepção do que tinha de presente para nós. Todo acontecimento que sai, né, do nosso planejamento, por mais que ele possa ter um cunho, né, um significado, um sentido negativo de forma mais imediata, além desse significado negativo, ele também traz algum tipo de experiência de enriquecimento, de aprimoramento de nós. Então, quando você está preparado, preparada para quando algo sai fora daquilo que você esperava, e aí você compreende, poxa, não é somente sobre mim, tem a ver com outras pessoas também que estão aqui. Você passa a estar em um estado de observação e de atenção para perceber o que você tem ali para aprender. Ao a gente estar nesse estado de observação, nesse estado de aprendizado, de apreensão, a gente recebe a informação que a gente tinha que receber. Isso, né, quer dizer que você então depois não vai, né, se planejar e que você não vai intencionalmente, né, colocar ali uma ação, um comportamento para que você talvez recalcule a rota daquilo que você gostaria. Não, não é sobre isso. Você vai sim colocar a sua intenção, né, fazer a correção para que as coisas elas possam, né, ir na direção daquilo que você acredita. Só que não é apenas você ficar forçando a experiência, é sobre você observar e receber, pegar o que tem ali para você e assim que você recebe isso, ao invés de brigar, você vai lá e intencionalmente coloca, né, a sua energia, a sua intenção, o seu comportamento, a sua ação na direção daquilo que você realmente, né, acredita, daquilo que você realmente está buscando. Você percebe que o que está sendo dito aqui não é que você vai ficar passivo ou passiva aceitando tudo que a vida traz, mas é que quando as coisas não saem dentro daquilo que você planejou, ao invés de você ir para a frustração da sua expectativa ou de você ir para o medo, né, de que você não pode perder o controle e ficar vulnerável, é você realmente perceber isso, falar, peraí, eu sou um ponto de vista de uma existência que é muito.
maior do que eu, que é tudo que existe. Essa única existência que é tudo que existe, ela está acontecendo em zilhões, trilhões de perspectivas. Então, não é somente a minha que está sendo contemplada, é a de outras perspectivas também. Então, deixa eu, ficar aqui na minha humildade, aceitando e recebendo isso, percebendo o que tem para eu aprender, para eu receber aqui, e assim que eu tiver a oportunidade de ter o meu direcionamento, a minha intenção e a minha ação, e eu agir, aí eu vou agir. Beleza, perfeito, eu vou agir. Não vou deixar de agir. Não vou, abandonar, vamos colocar assim, aquele objetivo que eu tenho, Claro, talvez eu reflita, que aquele objetivo não era algo tão interessante assim e eu vou lá e mudo de ideia. Mas vamos considerar aqui, que você não, que se você quer manter o mesmo objetivo, então tudo bem, você vai continuar indo naquela direção. A diferença é, você não vai ficar achando o tempo todo que a vida tá te sacaneando, porque não é sobre isso. Entendeu? Buscar a previsibilidade o tempo todo, buscar, não ser surpreendido pela vida, é na verdade jogar fora o presente da vida, que é a gente poder aprender com aquilo que a gente não tinha planejado, com aquilo que a gente não tinha pensado, porque a nossa mente ela só pensa baseado nas informações que ela já tem, então ela só consegue pensar naquilo que ela já conheceu e naquilo que ela acredita que conhece. Aquilo que ainda é novo para ela, aquilo que pode fazer com que ela se expanda, com que ela cresça, ela ainda não tem essa informação, ela ainda não tem esse entendimento, então ela nunca vai colocar no cálculo da previsibilidade, no cálculo daquilo que ela espera que aconteça. Então, quando a gente fica tentando fazer com que as coisas aconteçam somente do jeito que a gente quer, que a gente acredita, a gente está colocando a vida dentro da limitação das informações, dos entendimentos que a nossa mente tem até aqui. A gente está perdendo a oportunidade de abrir um espaço para que outras coisas possam acessar a nossa mente e que possam expandir a nossa mente e que assim a gente possa ter o benefício dessa expansão, porque uma mente expandida, ela vai ter novas perspectivas, ela vai ter um olhar muito mais ampliado, isso vai gerar novas oportunidades, novas conexões, vai gerar novos resultados, vai gerar tudo com mais amplitude, com mais prosperidade, com mais abundância. Então você percebe que querer a previsibilidade, não querer ser surpreendido, na verdade é uma grande autossabotagem. Não é que a gente não vai se planejar e que a gente não vai seguir os nossos planejamentos, os nossos métodos, os nossos objetivos. A gente vai fazer tudo isso. Mas quando a vida convidar a gente, a algo diferente, a gente vai estar aberto e disponível para aquilo que está acontecendo. E sim, vai vir um sentimento de medo muitas vezes. Sim, vai vir um sentimento de que aquilo está errado, que não deveria ser daquela forma. Só que se a gente estiver então preparado para saber que esse sentimento vai vir, que esse tipo de pensamento vai vir e que a gente tenha a oportunidade de respirar e deixar aquilo acontecer para que no momento oportuno, na hora correta, a gente vai lá e agir, a gente tem um aproveitamento muito maior. E assim a gente sai dessa resposta de reação diante da vida e de tentativa de controle de algo que a gente não vai controlar. A gente controla, entre aspas, o nosso comportamento, porque até o nosso comportamento ele tem a ver com os nossos padrões antigos. Então a gente pode quebrar padrão? Claro que pode, mas quando a gente quebra um padrão, não necessariamente a gente está agindo de forma totalmente nova. A gente está quebrando um padrão, mas a gente está usando alguns outros padrões antigos como base para quebrar aquele outro padrão. Então, tudo aquilo que a gente acha que muitas vezes também é a nossa liberdade, não necessariamente é a liberdade. A gente está repetindo algo que a gente já conhece, mas abrindo um pouco, ampliando um pouco. E ao entender isso, então, a gente começa a ficar mais confiante de que, poxa, eu não preciso ter a previsibilidade de tudo, eu não preciso entender tudo no detalhezinho como vai acontecer, mesmo que eu esteja intencionando aquilo. Claro, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou buscando, mas eu não preciso ter toda essa previsibilidade, ter toda essa minúcia, porque isso só vai me desgastar de uma forma desnecessária e vai me fazer me fechar para o aprendizado da experiência, porque ela realmente está me trazendo ali. Se esse vídeo te ajudou, se ele fez sentido no seu momento de vida, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e, claro, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.